E você aí de casa, hein, tem dúvida sobre direito trabalhista? Hoje nós convidamos o advogado Flávio Bento para responder as suas perguntas. Portanto, pode ligar para a gente, 3376-0123. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Bom, as perguntas já começam a chegar aqui. Vamos lá. A Elizabeth, ela conta que é seletista da prefeitura. O contrato venceu e está de licença maternidade. Agora não querem, o INSS não quer pagar a licença maternidade. Ela quer saber se está certo isso, doutor. Não, se ela trabalhou como empregada, né, seletista, prefeitura, ela tem direito à licença maternidade, que é o salário maternidade. Ela tem que requerer da Previdência. O que acontece muitas vezes é que a Previdência rejeita esses pedidos, né, e aí ela terá, infelizmente, que ir atrás de um advogado, né, para conseguir resolver essa questão. Para poder entrar pedindo. Pedindo o salário maternidade. É um direito, né, doutor? Que não deveria acontecer, é um né? direito, nesse caso, até pouco tempo atrás, a mulher que perdia o emprego, ela não tinha licença maternidade. Tá? Mas isso foi alterado pela própria legislação, pela própria Previdência, se não me engano, há cerca de uns 3 a 4 anos. Tá? Então, mesmo se a mulher perde o emprego, seja o contrato temporário, contrato de experiência, mesmo que ela seja mandada embora por justa causa, se ela estiver num período que a gente chama de período de graça, que é o período que ela pode requerer o benefício, ela tem esse direito. A Márcia tem 2 amigas grávidas e estão em contrato temporário. Elas têm algum direito, doutor? Esse contrato temporário, se for o contrato de experiência, tá, elas têm direito, inclusive, a permanecer no emprego. Tá? Até o ano passado, a mulher que celebrava contrato de experiência, por exemplo, o contrato de experiência de 90 dias. Depois que terminava o contrato, ela poderia ser dispensada porque o contrato era um contrato de experiência. Mesmo estando grávida? Mesmo estando grávida. Só que ano passado o TST, Tribunal Superior do Trabalho, alterou esse entendimento, privilegiando, no caso, a proteção à maternidade. Então, hoje, se a mulher ficar grávida no contrato de experiência ou se ela for contratada, mesmo não sabendo que está grávida, por experiência, a partir do momento que ela sabe que está grávida, o contrato não pode ser mais rompido. Ele tem que continuar até pelo menos 5 meses após o parto. Tá? Marta trabalhou fevereiro sem registro, descobriu que estava grávida e quando anunciou foi registrada e depois de 2 meses mandada embora. E o patrão alegou que estava de experiência. Não está certo, então, pelo que o doutor acabou de explicar. Exato. Essa mudança, então, ocorreu o ano passado. Tá? Então, até o ano passado, os contratos de experiência terminavam mesmo que a mulher ficasse grávida durante o contrato. Então, agora isso já não existe mais. Tá? Então, ela tem garantia de emprego. O que essa trabalhadora tem que fazer? Ela tem que pedir o seu emprego de volta e, se não pedir o emprego de volta, ela pode ir na justiça, né, contratar um advogado e entrar com uma ação, tanto que para que ela seja reintegrada, né, se ela estiver ainda no período de gestação, mas ela tem ainda a possibilidade até depois do nascimento do filho de requerer inclusive uma indenização, né, a reparação desse tempo que ela ficou afastada sem receber salário. Carlos, ele recebia vale transporte. Depois que comprou um carro, foi cortado o benefício. Ele quer saber se isso pode acontecer, doutor. Isso pode, porque o vale transporte é um benefício para quem utiliza o transporte público. Tá? Então, o trabalhador que se utiliza do transporte público, ele tem direito ao vale transporte. O que é o vale transporte? Ele pode ter apenas 6% da sua receita, do seu salário, comprometido com o transporte coletivo, transporte. Mais do que isso, o empregador é que tem que arcar. Agora, se a pessoa tem carro próprio, vai trabalhar com carro próprio, ele não tem o direito do vale transporte. A Wanda, o filho dela casou e a empresa deu 3 dias de licença. Esse é o tempo correto, doutor? Não, atualmente o tempo correto é de 5... casamento? Casamento, é 3 dias, exatamente. A legislação prevê... Tanto para homem quanto para mulher. Tanto para homem quanto para mulher. Tá? Por isso que as pessoas, geralmente, elas acabam alocando, né, a data de casamento e negociando umas férias. Por quê? Porque o período é curto. Né? Exato. Doutor, voltando a falar das grávidas, quais são os direitos que a mulher grávida hoje tem enquanto está trabalhando, doutor? Olha, o principal direito da mulher que trabalha, que é empregada e que fica grávida, é o direito à garantia de emprego. Tá? Então, a partir do momento que ela fica grávida, ela não pode ser demitida sem motivo. Tá? E, inclusive, agora, como nós falamos há pouco, dos contratos por experiência. O contrato por experiência, ele deixa de ser por experiência porque ele não vai mais terminar, ele vai ter que ser projetado no tempo. Tá? Então,
A principal garantia exatamente se manter no emprego. Até quando? Desde a concepção, né, desde a gestação, até 5 meses após o parto. É uma garantia de emprego, né, se você for considerar a gestação normal e o tempo após parto, que chega a 1 ano e 2 meses. Essa é a principal garantia, que inclusive assegura ela, então, o recebimento de salários, né, desse período. E depois ela tem também direito à licença, ao salário maternidade, né, que é pago pelo empregador, repassado pelo empregador, mas quem arca é a Previdência, né? A mulher vai sair para ficar grávida, doutora. Ela tem quantos meses para poder ficar em casa, cuidando do filho? São 3 ou 6 meses? Mudou? Teve uma época que mudou, né? São 120 dias. 120 dias. A mulher pode, a partir do momento em que ela tem a data prevista do parto, né, que é feito por exames médicos, né, ela pode requerer, 28 dias antes da data prevista, ela já pode requerer a licença e ficar afastada 120 dias. Então ela pode requerer 28 dias antes da data prevista para o parto ou 10 dias antes. Aí vai depender das condições dela, né, de estar trabalhando até a data próxima do parto. E aquela gestação em que a mulher tem que ficar de repouso em casa, não pode trabalhar, doutor? Como é que funciona com a empresa? Nesse caso, como a licença maternidade ela só pode ser requerida 28 dias antes da data do parto, prevista, né, para o parto, a mulher nas gestações de risco, ela pode, com base num atestado médico, requerer o afastamento previdenciário, mas por auxílio-doença, né? Então, o auxílio-doença pode ser concedido antes... o que daí vai garantir caso tenha essa complicação. Exato, porque no caso do auxílio-doença, na verdade, o auxílio-doença é para quando a mulher não tem condição de trabalhar. Mas no caso da gestação, a questão da vida, né, do risco à maternidade, faz com que ela se assemelhe, né, à situação. Tá? Então, para ela ficar repousando, ela precisa de um laudo médico, né, e aí dá entrada no benefício do auxílio-doença. A empresa fechou e ela não recebeu o acerto. A empresa que contratava essa terceirizada, ela trabalhando para ela agora, e falou que se ela quiser continuar com o emprego, ela não pode cobrar os direitos dessa empresa. O que ela faz, doutor? Aí nós estamos diante de uma situação em que ela, na verdade, foi contratada pela empresa para a qual ela trabalhava como terceirizada, né? E a empresa está orientando ela a não entrar com ação para receber os direitos da empresa anterior. Na verdade, isso é uma situação muito comum em que às vezes o trabalhador ele tem que optar, ou ele mantém o seu emprego, né? Ou ele entra com uma ação porque essa empresa atual onde ela trabalha ainda também é responsável pelos direitos que não foram pagos a ela, tá? Mas essa trabalhadora, ela pode, se ela preferir manter o emprego, continuar trabalhando, né? E ela tem ainda um prazo depois, se ela sair, para propor ação, né, contra as duas empresas responsáveis pelo não pagamento das verbas dela. E esse prazo são de quantos anos, doutor? Esse prazo é de 2 anos, né, após o término do trabalho para a empresa anterior que não pagou os seus direitos, tá? Então, se ela ficar ainda, vamos pensar assim, se há 3 meses ela está nessa nova empresa que assumiu o contrato agora, ela tem ainda mais de 1 ano e meio, né, para aguentar, para depois, então, poder... Brigar mais para frente. Brigar mais para frente. Talvez seja agora mais interessante também manter o emprego. Embora, né, seja uma situação complicada. Né? E erradíssima, né, doutor? É errado, né? Acho que a empresa que a contratou deveria também responder pelas verbas anteriores, já que antes ela trabalhava como terceirizada para essa empresa. O Luiz teve um acidente de trabalho e machucou o joelho. Isso faz 3 anos. Ele quer saber se ainda tem direito de indenização da empresa. Ele tem até 5 anos para propor ação a partir da data do acidente. Tá? Então, agora, nessa situação, se houve o acidente, é preciso, então, uma ação para se verificar se ele teve uma lesão, se essa lesão está prejudicando o desenvolvimento do trabalho dele, se houve uma redução da capacidade. Tá? Então, ele tem até 5 anos para propor essa ação. Mas se não tiver acontecido nada de grave, ele não tem direito. Não, né, se não tiver acontecido nada de grave, não tem direito. Agora, essas situações de acidente são complexas. Por exemplo, se ele sofreu um acidente há 3 anos e desde lá ele vem sofrendo com esses problemas... Não consegue mais trabalhar. É o caso típico de tentar a propor ação. Tá? Agora, se a doença veio se manifestar só agora, ele também tem direito de propor ação. Tá? Não se esquecendo que se ele saiu do emprego,
né, no qual aconteceu o acidente, ele tem até 2 anos para propor ação. Ou seja, já teria vencido, então, sendo que faz 3. Se ele estiver trabalhando ainda, não. Agora, se ele já terminou o contrato há mais de 2 anos, aí se ele propor ação, ele não vai receber. Manuel trabalha em uma fazenda, tem 66 anos, deu entrada na aposentadoria e não conseguiu porque o patrão não pagou, deixou de pagar a contribuição. Isso faz uns 12 anos já isso. O que ele faz nesse caso? Aí, nessas situações tem que ser via administrativa, né, tentando na Previdência, ou via judicial. Tá? Agora, nessa situação do trabalho rural é muito complexa, porque no trabalho rural tem muita informalidade. Né? Então, as pessoas trabalham sem registro, né, sem que os empregadores paguem as contribuições previdenciárias. Então, fica muito difícil administrativamente conseguir esse tipo de aposentadoria, contagem de tempo. Tá? Então, na verdade, tem que insistir judicialmente, entrar com ação, né, se não conseguiu na via administrativa. Alex sofreu um acidente de trânsito no dia 23 do mês passado. A empresa pagou apenas o restante do mês. Ficou faltando 8 dias para completar 15 dias. Ele quer saber quanto tempo a empresa tem para pagar esse restante. A empresa ela paga até os 15 primeiros dias de afastamento médico. Tá? Então ela tem que pagar. Tá? Então, e depois? Depois é a Previdência. Tá? Então, os afastamentos, os acidentes graves, que envolvem a pessoa não poder trabalhar, 6 meses. Tá? Então, 15 primeiros dias sempre a empresa, o restante é a Previdência. Então, ele tem que dar entrada. Exato. Tá? Então, tem que dar entrada na Previdência, porque a empresa ela só paga 15 dias. Ele falou que recebeu 8 dias. Isso. Talvez seja a questão do pagamento mensal. Ele recebeu assim, os 8 dias daquele mês, do saldo daquele mês. Tá? O restante talvez ele receba na virada do mês com o novo pagamento. Era bom até entrar em contato com o RH da empresa, doutor? Sim, tem que se informar, né? Exatamente. Neile trabalhava em uma empresa que costurava para a polícia, do Rio de Janeiro. A empresa fechou e não pagou ninguém. Entraram com um processo contra a polícia e o juiz não condenou eles. Ela quer saber por quê, doutor? Dá para a gente dar um porquê para ela, assim, avaliando? É difícil, tem que avaliar porque o caso, a gente fala em polícia, a gente fala em administração pública, né? Então, as pessoas que trabalham, tá? Mesmo que por meio de contratos temporários ou provisórios com a administração pública, eles também podem ajuizar as ações contra a empresa e contra a administração pública. A administração pública também é responsável, só que ela não é responsável principal, ela só vai ser responsável se a empresa que ela contratou não tiver bens, ou fechar, assumir. De qualquer forma, a responsabilidade da administração pública ela existe. Tá? Não dá para saber, no caso concreto, às vezes, o que aconteceu. Exatamente. Sem o processo, tá? Vai ficar difícil, mas a gente aconselha ela a procurar um advogado, doutor? Sim, mas a administração pública, ela responde também pelos terceirizados de outras empresas que ela contrata. Tá? Doutor, eu acho que uma das grandes dúvidas da população também é o que fazer quando a empresa não paga o FGTS. Tem como ver se a empresa está pagando depois que descobre? Qual que é o processo, doutor? O trabalhador ele pode ir na Caixa Econômica Federal e fazer o levantamento da sua conta, né, do FGTS, para ver se tem os depósitos, se tem um extrato, né? Então, o normal é o trabalhador periodicamente receber um extrato com o que ele tem no FGTS. Tá? Agora, na dúvida ou sabendo que a empresa não está depositando, eu acho que o trabalhador ele pode fazer uma denúncia no sindicato da categoria e no Ministério do Trabalho para que esses órgãos, aí, o sindicato, para que ele possa orientar aí na empresa, porque o sindicato, por exemplo, ele tem poder para entrar com ação em nome dos trabalhadores que ele representa para fazer com que as empresas recolham o FGTS. Tá? Então, na dúvida, procure o sindicato ou procure o Ministério do Trabalho, tentando fazer a denúncia para que a empresa volte a fazer os recolhimentos previdenciários, que é a obrigação dela. O Fernando, quando ser dispensado por justa causa, como recorrer? O que acontece, doutor? Quais os direitos? O trabalhador demitido por justa causa, ele deve comparecer, receber as verbas rescisórias que ele tiver, que geralmente são poucas, né? Agora, a demissão por justa causa, ela pode ser questionada na justiça, né? Então, não há outra alternativa senão procurar
né, um advogado, às vezes o sindicato da sua categoria, que lá tem orientação jurídica, tem advocacia também, para então explicar o que aconteceu e buscar a reversão da justa causa. Nessa situação, inclusive, a justiça favorece o trabalhador, já que se ele discordar da justa causa no processo trabalhista, ele não vai ter que provar que não cometeu a falta, né? Quem vai ter que provar vai ser sempre a empresa. Então a empresa é que vai ter que ir lá na justiça se explicar e provar efetivamente que ele cometeu uma falta grave que justificou, né, a demissão dele. Doutor, as perguntas são inúmeras, o tema também é grande. A gente vai deixar o convite para o doutor para uma próxima oportunidade para a gente dar continuidade às respostas. Muito obrigada pela participação, doutor. E muito obrigada pela sua ligação. Se a gente não conseguiu responder a sua pergunta, vai ficar guardada que na próxima oportunidade, com certeza, nós vamos respondê-la, viu?